Boa noite a todos. É com alegria que recomeçamos mais uma reunião do Grupo Espírita Semeia Amar. E é com alegria que contamos com a presença de vocês aqui na casa para mais essa noite de estudos. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro A Gênese de Allan Kardec, no seu primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita. Né? E nesse estudo vão ser abordados aspectos da doutrina, aspectos básicos da doutrina, e fica ali aberto para quem quiser fazer um comentário ou quiser fazer uma pergunta, também o faça. Só vamos adotar uma medida aqui que é de repetir a pergunta, porque temos um microfone só, então quem fizer a pergunta nós repetimos aqui e fazemos a resposta. E a metodologia adotada vai ser de uma leitura comentada, que nós achamos mais própria, né, para esse estudo. Hoje o estudo vai ser coordenado pelo Luiz, né? Nós temos um revezamento, cada reunião um coordena, né? O Luiz vai coordenar hoje. Mas antes, nós vamos pedir a Lívia que faça a nossa prece de abertura da reunião. Senhor Jesus, só podemos vos agradecer pela presença dos bons espíritos aqui conosco, pela ajuda que temos recebido, pelo amparo nesses momentos. Que o Senhor abençoe cada um que aqui está, cada um de nós, para que possamos estar abertos a esse entendimento que tanto traz a nossa alma. Abençoe a todos aqueles ligados a nós, a todos que estão lá fora. E que possamos, Senhor, acolher o melhor para essa semana e sempre que assim seja. Bom, gente, nós paramos, fizemos o item 5º, não foi? E nós vamos fazer o item 6º desse primeiro capítulo do livro Gênese, a Gênese de Allan Kardec, o 5º livro. Né? Fizemos o 4º e o 5º da última vez. Hoje, Solange, você quer ler pra gente aqui? Por favor, o 6º tópico da Gênesis, por favor. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, porque não se há de admitir que espíritos capazes possuem energia e superioridade de conhecimento, de fazer que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus, a fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebam missões como um embaixador as recebe do seu soberano? É este o papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer, senão ensinar aos homens verdades que estes ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio, mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente? Esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, Messias. As coisas novas que ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. Muito obrigado. Bom, gente,
Visivelmente, Allan Kardec está falando para a gente uma coisa que remonta os caracteres espíritas do conhecimento da pluralidade das existências, da reencarnação. Um dos grandes sinais de reencarnação que nós temos é exatamente uma criança, de uma hora para outra, tocar um piano clássico, de Mozart, de Beethoven, e ninguém entender como é que isso acontece. Um outro menino ainda faz um cálculo astronômico com muita precisão e em poucos segundos com a cabeça. Quer dizer, esses detalhes vão mostrando para a gente, né? Haja Brian Weiss para entender, né? Essas regressões, falando que realmente a gente teve contato com outras vidas. Isso vai fazendo com que no nosso inconsciente, que a gente chama de nosso anímico, exista um repositório de experiências que são pensadas de acordo com o mérito e com a tendência de cada um. É bom explicar isso porque às vezes você se sente um verdadeiro, vamos dizer assim, inocente na matemática. Não se acabou, entanto, você pode ter sido um gênio que fez mau uso dela e, como disse Jesus, é melhor você entrar na vida sem um braço do que entrar com dois e ser lançado no fogo do inferno. Você veio de repente acabrunhado no campo da matemática para não errar naquele campo ali. Você utilizou a sua matemática, porque a matemática nesse planeta aqui te dá muita chance de errar, né? Você vê que as pessoas não fazem um cálculo tão bom quanto o seu, você é um comerciante, você fica tentado ali em escamotear situações. Numa dessas você pode estar plantando uma encarnação realmente em que a matemática não seja a sua praia. E outros talentos que a gente possa usar. Porque nós estamos aqui com talentos intelectuais emprestados da carne, não é? E tudo é empréstimo. Corpo, riqueza, talentos. Muitas vezes você pode até ter esses talentos em potencial, mas talvez não seja a hora de usá-los, né? Por isso que a gente às vezes sente que tem certa potencialidade numa coisa, mas sente também um refrear no uso dela, né? Estou falando isso aqui porque a gente está falando dos gênios. Allan Kardec fala desses gênios que vêm para ajudar a gente. São simplesmente esses que fizeram mais. E como existem esses gênios, por exemplo, os gênios da música, uma vez alguém me perguntou, sabe, Carlos? Por que todos esses gênios da música, se os espíritos falam que muitos deles estão meio arrebentados espiritualmente, tem que nascer às vezes em encarnações mais difíceis? É porque muitas vezes na busca de determinado talento, né, nós muitas vezes exageramos no mergulho de determinadas forças da natureza dentro de nós, e isso pode gerar em nós algum destrambelhamento espiritual. Sem contar que muitas vezes a nossa busca por alguma conquista tem muito a ver com orgulho e vaidade, né? O verdadeiro artista, por exemplo, ele quer compartilhar com o público, que toda vez que você vê uma coisa maravilhosa, sente uma coisa maravilhosa, você sente aquela vontade de compartilhar, que é o amor, né? Agora, muitas vezes ele vai o quê? Ele vai corrompendo essa ideia de compartilhar por amor e vai querendo compartilhar por desejo de fama, de vaidade, de presunção, de egoísmo. E isso ele vai conquistando talento, porque muitas vezes ele vai lá para o piano dele, ele vai lá para o violino dele, mas com aquela força, mas toda aquela força está sendo baseada ainda na busca egoística e orgulhosa. E com isso ele vai ter que depois aprender que, na vida, a busca tem que ser da humildade, a mãe das virtudes. Isso não é fácil, principalmente no planeta que nós estamos vivendo de transição, um momento da mais alta individualismo, mais alta corrupção de valores que estavam previstos, normal, na nossa passagem da transição. Mas estou colocando aqui isso aqui por base, porque Allan Kardec fala assim, se há esses gênios, que são espíritos que foram se adiantando em determinado setor da vida, um grande engenheiro, um grande médico, um grande músico, né? Aquela genialidade que a vida daquela pessoa serve de um farol para muitos que vêm atrás. Por que não ter esse grande gênio moral? Primeiro que a gente não cogita muito disso, porque a gente não é muito moral nesse planeta, né? Nossos valores são muito físicos. Falamos isso porque o Espiritismo se considera cristão. Na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec fala, qual que é o guia,
né, moral mais superior que a gente deve seguir e copiar? A resposta é curta: Jesus Cristo. Isso às vezes dá uma polêmica, não é? Por que Jesus? Por que não pode ser fulano? Por que não pode ser Beltrano? Aquela coisa toda, né? Não tenhamos medo, não tenhamos... Olha, se para você o mais superior aqui na Terra é Buda, se para você o mais superior daqui na Terra é Zoroastro, não é? Ou Maomé, isso também não há problema, porque todos esses aí colocavam, na verdade, no amor a Deus e ao próximo a base de suas doutrinas. A única coisa que o cristão, no caso o espírita, reconhece em Jesus é porque ele reconhece em Jesus esse maior gênio moral. E por que não ter um maior gênio moral? Por que não ter um chefe? Nós temos um chefe, tudo chefe, né? De todos os setores tem alguém que coordena alguma coisa, alguém que já tem mais experiência naquele setor, né? Então por que não ter um chefe moral? E por que não ser Jesus? Né? Você vê uma profecia que está em Isaías, muito bem transcrita por Emmanuel no livro Emmanuel, viu? Guia do Francisco Cândido Xavier, que escreveu esse livro aqui, ó, muito bonitinho, espetacular, A Caminho da Luz, né? Emmanuel, ele faz uma previsão, né? Ele faz uma transcrição do que os profetas do Velho Testamento, mais especificamente Isaías, fala sobre Jesus. Isso é centenas de anos antes de Jesus. Olha que profecia. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbrios e desprezado, aliás, dos homens, todos lhe voltarão o rosto, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso de nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como o de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos, fecha aspas. Olha uma profecia dessa, não é brincadeira não. Né? Falando, isso aqui está em Isaías, falando sobre Jesus. Claro que nem usou o nome de Jesus aqui, porque não saberia o nome futuro dele. Mas a vinda desse grande mestre está em todas as civilizações. Do grande Senhor do nosso orbe. Não é? O Senhor das ciências. Porque Jesus não veio, com certeza, fundar uma religião. Jesus não veio fazer isso. Fundar uma religião organizada, estatal, romana, por exemplo, não tem condição. Ele veio fundar, trazer os fundamentos da fraternidade e do amor como leis científicas universais de convivência para todo o sempre. Então, é por isso que em Espiritismo a gente costuma dizer o seguinte: é uma doutrina de cunho filosófico, científico-filosófico, e que se une a todas as religiões e faz todas unir-se a partir do princípio que nós, ou o espírita, ou o espiritismo, a doutrina, ela crê em Deus, na existência da alma depois da morte, no espírito, né? Crê nas leis de causa e efeito, como vamos dizer assim, um corolário do livre-arbítrio, e o uso dele mal ou bom, né? E as consequências desse uso. A lei de amor cobrindo isso tudo. Isso é de todas as religiões. Esse é o ponto moral. Não nos apegamos, ou não se apeguem a questões dogmáticas em hipótese nenhuma, nem mesmo a reencarnação, porque esse é o ponto que vale. Porque se a gente não se apegar a isso, o que vai acontecer? Vamos supor que então nós espíritas somos cristãos. Somos cristãos e achamos que Jesus é o maior de todos. Aí vem um e fala, não, pois é, mas Buda para mim é o maior de todos. Se eu começar a brigar com o budista, eu estou colocando Jesus como o maior de todos?
Aquele que disse o seguinte: se você quiser ser o maior, lave os pés do outro. Se você quiser ser o maior, você seja o menor aqui dentro nessa terra. Como é que eu vou querer brigar com alguém sobre a hegemonia de Jesus se esse não é o ponto? Né? Então, se você quiser provar que o seu mestre é maior que Jesus, quem quiser provar que Jesus é o maior mestre, seja o menor, seja o mais humilde, e não vai discutir, e não vai brigar. Porque, como diz Allan Kardec, 2 pessoas discutindo, eu fico do lado da foi mais caridosa, mesmo se a outra tiver uma certa razão. Porque a razão, por excelência espírita, é o amor. Isso, se fosse entendido por nós, às vezes até espírita, né, amor? Quanta briga, né? Quanta briga evitaria, quantas discussões, quantas dissidências, quantas casas fechadas e cindidas, por causa de não entender esse ponto, né, simples, né, e basilar da doutrina dos espíritos, que veio com a função de unir a todas. Olha, aqui Emmanuel cita que Jesus veio com a função de unir a todas as crenças da humanidade. Por isso ele não colocou um dogma como sendo a base da sua doutrina, a não ser o dogma, entre aspas, da lei natural, que é o amor. Se ele não tivesse se sacrificado naquele nível, né, ele não teria provado para nós que o amor é possível de ser vivido em nível incondicional aqui na Terra. Foi isso que ele provou. Desde criancinha, já mostrando quem ele era, já pregando aos 12 anos no templo lá em Israel, e todo mundo assim, meu Deus, que menino é esse, né? Então, é nesse nível que a gente entende que é a genialidade moral. A partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente vai entender as declarações como do espírito de André Luiz, que chama esses grandes espíritos como co-criadores em plano menor, ou maior, desculpe. Nós somos um co-criador. Quando você faz esse livro, você confecciona, você está co-criando. Você não está criando porque você está utilizando material que já existe, né? Papel, celulose, etc. Tal. As suas ideias também vêm de coisa que você aprendeu muitas vezes. Mas quando você está criando um orbe, você é um co-criador em plano maior. Isso é muito importante porque aí vem aquela questão da divindade de Jesus para nós. Uma vez conversando aqui em Belo Horizonte, era uma entrevista lá na Rádio Itatiaia, no programa de aquele rapaz, o Eduardo Costa. Éramos eu, um pastor protestante bem conhecido aqui da capital e um padre. Né? O padre eu não conhecia, não. E eu vi que o pessoal, não sei se isso foi em off, viu, gente, que já tem tempo, foi já transmitindo. Eu já estava transmitindo entrevista, era uma entrevista sobre o Natal. E o pessoal me olhou assim, esse negócio de Jesus não ser Deus, né? Para o Espírito. Eu falei, olha, isso não há, na prática, não traz nenhuma consequência ruim. Por quê? Para o espírita, Jesus Cristo e a sua doutrina é o maior ícone moral que devemos copiar e seguir aqui na Terra. Quem quiser fazer isso, né? Agora, exatamente. Então, agora, filosoficamente, a única coisa que o espírita, às vezes, né, faz uma ressalva, que filosoficamente você pensar que Jesus, encarnado aqui, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, num universo que hoje sabemos de ter trilhões de galáxias, que tem bilhões e bilhões de estrelas cada uma, é uma coisa meio filosoficamente difícil, mas não é imoral, porque sendo Jesus o maior ícone moral, continuamos no mesmo patamar, unido a todas as grandes, né, denominações cristãs nesse sentido, né? Mas não nos dogmas. Os dogmas, sim, a questão, a reencarnação, etc. Tal, porque o espírita ele se atém aos dogmas que são leis da natureza e que poderão ser comprovados até cientificamente nesse particular, né? Você ia falar uma coisa sobre o da Caminho da Luz nesse sentido, né, Carlos? Eu ia falar assim. Luiz, essa colocação do Caminho da Luz, né, para quem está vendo remotamente esse livro, né, Caminho da Luz, ela é muito importante e me ajudou muito quando iniciei a estudar a doutrina. Isso foi quando jovem, muito tempo, há pouco tempo atrás, né? Mais de 2 anos atrás. Então, porque nesse livro, o Emmanuel, ele coloca desde a formação da Terra, tá,
até há poucos anos atrás, em 1940, 89, foi quando foi escrito o livro. Mas ele não mostra um Cristo, um Jesus, como a gente está acostumado a ver. Ele mostra um Jesus como um governador espiritual do nosso planeta, que é uma outra faceta, né? Então, e mostra ele também como sendo responsável desde a formação do planeta até hoje. E aí eu começava a imaginar, porque a gente via aquela imagem do Cristo, né, crucificado, aquelas coisas, né, a bondade que ele fez, mas a gente não tinha ideia, eu não tinha ideia, de como era grandiosa a figura do Cristo. Porque imagina só, um espírito que está aqui desde a formação da Terra, tomando conta da Terra, como governador da Terra, ele acompanhando os destinos de todos nós, né? E aqui no livro ele mostra que existiam aqui na Terra algumas raças, e depois vieram outras de outros planetas para cá, que povoaram a nossa Terra, né? Então esse espírito desceu até aqui, né? Que são muitos andares abaixo na evolução, para nos ajudar a entender a lei do amor, porque nós mesmos não conseguimos enxergar. Mas na lição de hoje, Luiz, você me permite mais uma parte aqui, você colocou, o Kardec colocou sobre aqueles mensageiros. E aí eu fui buscar no livro A Caminho da Luz alguns trechos onde o Emmanuel relata que Jesus, supervisor do nosso orbe, ele, em determinados momentos, ele mandava mensageiros aqui para nos ajudar, né? Porque para não deixarmos abandonados, né? Então, primeiro, ele dá vários exemplos, eu pincelei alguns aqui, né? Ele fala, por exemplo, de Forri, né, na China. E falou assim, Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àqueles agrupamentos de criaturas que organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. Então ele fala, né, que o Forri, ele foi, na verdade, um autor do I Ching, né, que reuniu o conhecimento anterior de vários sábios que também já estavam envolvidos nisso. Mas ele fala, em seguida, a esse grande missionário do povo chinês, o divino mestre, que é Jesus, envia-lhes a palavra de Confúcio, ou Kung Fu Tse, 5 séculos antes da sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo, tal como procedera na Grécia, na Roma e em outros centros civilizados, enviando elevados espíritos de ciência, da religião e da filosofia. Então vejam, quando a gente analisa isso, a gente vê o seguinte, que nós, cada um de nós, e o planeta em si, não está abandonado ao léu, né? Existe um comandante desse planeta, que é Jesus, e ele está, e a espiritualidade, aqueles espíritos superiores que o assessoram, estão sendo o suporte para o desenvolvimento da Terra. Ele vai depois falando aqui sobre a Grécia, né? E conta da vinda de diversos mensageiros, dentro do tópico, né, que ele fala aí. Então ele comenta aqui, né? O planeta terrestre aproximava-se de uma maioridade espiritual, quando, então, poderia ele nutrir o coração humano da sementeira de bênçãos da sua palavra. Envie, então, às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides e Sócrates. Vai mais adiante, vamos pulando, chegamos lá, quando ele fala, todavia, sem Inquisição, já estamos lá na época da Inquisição, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja, através da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço, onde se apresentavam providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne, com o nome de Francisco de Assis. O seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque seu sacerdócio foi exemplo da pobreza e da mais absoluta humildade. A Igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito, e ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. Ele vai aqui
né, comentando sobre isso. E só a última que eu queria comentar nesse pedaço, Luiz, é sobre... Ele fala sobre Allan Kardec, né, que o século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. Né? Nesse cenário, né, as lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiu o pão sagrado da esperança e da crença em todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas da ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Então, mostra aqui, condizente com o capítulo que nós estamos estudando, que nós nunca estamos abandonados nem no campo individual, nem no campo coletivo. No campo coletivo, Jesus, que está no leme, manda aqui os seus mensageiros para nos auxiliar. No campo individual, nós temos os nossos anjos de guarda, os nossos protetores, os mensageiros superiores, que estão nos auxiliando também nas dificuldades e nos problemas que nós enfrentamos. Obrigado, Luiz, que ia fazer esse comentário. Bem, com certeza. Agora, gente, vamos então voltar na questão basilar de tudo isso. Isso tudo para você pode ser história da carochinha. Mas é por isso que na didática celestial tudo começa com o fenômeno. E assim começou com Jesus Cristo também. Imaginemos que Jesus fosse uma pessoa que até amasse muito. Que amasse muito. E pregasse o amor nas praças. Né? Eu acho que a gente nem teria tido notícia dele. Quantas pessoas no mundo até amam, né? Amam. Quantas pessoas estão indo na vida mais humilde, aquela lavadeira lá na beira do rio, pessoa perdoadora, com a capacidade de amor enorme. Nunca tivemos notícia dela. Mas a didática num planeta tão material não prescinde de determinados recursos, e um deles é o tal do fenômeno. E Jesus fez isso. Quando Jesus começou a fazer os fenômenos, e ressuscitar até morto, os apóstolos começaram a ficar numa situação difícil. Sabe por quê? O fenômeno chancela a doutrina, a moral. Né? Uma vez eu falei com um rapaz amigo meu que trabalhava no centro espírita, falou assim, vamos fazer uma reunião de voz direta lá. Sabe o que é voz direta, gente? A gente fazia ectoplasmia, uma materialização, os espíritos materializam uma boca, uma laringe e fala. Alô, som, teste. Vamos fazer uma reunião dessa? Pessoa, você tá louco se fizer uma reunião dessa no meu centro? Sai todo mundo correndo. Mas por que, rapaz? Não é centro espírita? Ah, mas aí é espírito falando mesmo ali, né? Direto, né? Eu não tenho coragem disso não, você tem? Sabe lá o que vai falar comigo, né? O que eu andei fazendo? Nossa, você tá louco. Isso é um fenômeno. E os apóstolos chegaram até a falar a uma certa altura, não exatamente por causa disso, mas eu acredito que tem isso na base, falando assim, nossa, mas suas palavras são muito duras. Se ele fosse um mero filósofo, pregando lá, que é só palavra dura, mas é filosofia, adoro filosofia também, né? Curto isso demais, coisa boa, né? Gosto dos epicuristas, gosto dos estoicistas, que são os opostos também, acho maravilhoso. Mas ele não, ele trazia o fenômeno e fazia. Aí a coisa pega. Temos que matar esse rapaz. Aí não. E quem é que escolheu isso? Os religiosos, né? Porque quando você chegou com a fenomenologia, você preocupa o poder vigente, seja da ciência vigente, ou seja, da religiosidade, ou religião, melhor dizendo assim, vigente. Esse é o problema do espiritismo. Essa é a causa do espiritismo ser tão perseguido, porque ele faz uso de uma coisa que a religião tem receio, e que a ciência tem receio, a mediunidade, que traz esse fenômeno, e Jesus Cristo fez o uso dela o tempo todo, né? E Emmanuel, ainda nesse livro aqui, A Caminho da Luz, ele faz uma referência a isso interessante, ele fala assim, debalde os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos
que o precederam. Olha só, repetir. Debalde, né, os escritores materialistas do mundo, de todos os tempos, vulgarizaram o grande acontecimento de Jesus Cristo, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que precederam a vinda de Jesus. Já começou por aí. Para mostrar o quê? Olha, está vindo aqui um espírito de tal magnitude que transcende os valores estabelecidos pelas instituições deste planeta. Só para vocês terem um pouquinho mais de respeito, né? Então, não é qualquer pessoa. Está aqui uma pessoa. E outra coisa, ele vai usar esses fenômenos não para interesse pessoal. Porque você pode usar os fenômenos para interesse pessoal. Não está lá no Evangelho mesmo, Jesus prevenindo, olha, os falsos cristos, os falsos profetas vão fazer grandes sinais. Vão fazer fenômeno também, só que com interesses pessoais, né? E não, ele fez com total, né, e incondicional entrega à humanidade. Isso cala a nossa boca, né? E cala a boca de qualquer autoridade eclesiástica ou qualquer coisa que esteja no poder. Então, ele continua dizendo assim, as figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, os precursores a Jesus, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Ou seja, ninguém faz nada sozinho, nem Jesus fez, né? Precisou de uma companhia, precisou de uma egrégora, de uma família espiritual. Isso é um outro assunto que um dia a gente poderia abordar aqui, né, gente? Eu conheço muitas vezes assim, colegas, até espíritas, mesmo, falam, não, eu vou para a cidade tal, assim, e lá vou fazer a mesma coisa que estou fazendo aqui. Sabemos que isso não é muito possível às vezes. E a pessoa às vezes voltou no final, depois de uns 10 anos, nossa, tentei lá fazer o que a gente fazia aqui e não consegui de jeito nenhum. Mas é porque muitas vezes existe uma família espiritual que está ali para uma tarefa definida, específica. Se ela se desfaz, se ela se dissolve, as forças ficam mais tênues, né? Ficam menos fortes. Então, gente, a questão do fenômeno para a genialidade moral de Jesus Cristo ser chancelada foi uma coisa muito importante. Então Jesus utilizou uma didática que é muito comum. E no final, inclusive, da missão dele aqui, o que aconteceu? Ele materializou na frente dos apóstolos, né? De um jeito bem parecido com materialização mesmo. Eu não vou fazer exegese aqui não, mas quando ele fala para Madalena não tocar nele, dá a impressão que reunião materialização, você sabe que você não deve tocar no espírito materializado, você pode dilacerar o corpo do médium. A não ser quando os espíritos dão uma autorização, pode tocar. Tipo Carlos Mirabelli, lá de São Paulo, que fazia materializações de dia, né, com médicos, engenheiros, todo mundo anotando, isso está em livro anotado, né? Mas teve uma vez que o Dr. Bezerra de Menezes materializou, só lembrar uma curiosidade, e quando o Dr. Bezerra de Menezes estava se desmaterializando, um engenheiro cético falou assim, basta, não aguento mais isso não, e voou em cima do corpo que estava desaparecendo. Ele levou um choque brusco, caiu no chão, o espírito do Dr. Bezerra acabou de se desmaterializar, né, sob uma audiência ali de engenheiros, médicos e pessoas da sociedade importante de São Paulo, pasma, né, que todos estavam ali para tentar debelar e desbancar a mediunidade de Carlos Mirabelli. Bom, esse fenômeno faz com que as pessoas de repente parem para pensar, né? E como é que Jesus então se despediu? Se materializando, dizendo, a vida continua. Agora, esse trabalho é trabalho para o Consolador. Para explicar mais por que, como que a vida continua, o que acontece do outro lado, ainda teremos que passar uns 2000 anos de civilização, porque a ciência terá que chegar a culminâncias, né? Para que vocês entendam coisas como vibração, né? Como grau vibracional diversificado, né? Como realidade quântica de existência dimensional. Como é que Jesus vai explicar isso para Pedro, né? Difícil.
Aí vieram os enciclopedistas, veio o iluminismo, vieram os dicionaristas, que nos capacitaram hoje de estar conversando sobre essas coisas, sob o campo da lógica, né? Porque senão a gente vai ficar naquilo que o Allan Kardec vai prosseguir aqui na Gênese, que é muito importante também. Eu acho que a gente pode até continuar, né, gente? Como pode continuar aqui? No item 7, que ele vai falar exatamente dessa questão do que foi as religiões até hoje, o que foram as religiões até hoje, qual que é a diferença disso porque a gente está lidando aqui agora. Lembra que o Espiritismo, versão brasileira Herbert Richards, né, gente? Espiritismo não é uma religião, é porque o problema é que a palavra religião tem mais de um significado. O Espiritismo, não é no seu sentido filosófico, religião e religiosidade, no sentido de religação, mas não é uma organização religiosa com sacerdócio pago, com sua hierarquia, nada disso. Ele não tem essa conotação, porque ele é a busca da verdade onde quer que ela esteja, não é? Alguém quer fazer pergunta, gente? Estou aqui falando, já tem tempão. Pode falar pergunta, ou então um adendo, não tem problema não. Tá bom, gente, você sabe. Luiz, só uma curiosidade, você falou em materialização, né? Na verdade, materialização é que o espírito está em outra categoria material, vamos dizer assim, né? Não é totalmente material, mas está em outro plano. E os amigos espirituais utilizam energias de um médium para que essas energias façam com que o espírito se materialize, né? Mas a gente pensa que isso é só aqui na Terra, né? Só com o espírito. Mas acontece também lá no mundo espiritual, porque o espírito de alto escalão, eles também estão em outro plano de energia. E para se materializar, eles também contam com o apoio de médiuns lá no mundo espiritual também, né? E esse é um ponto que eu queria responder uma pergunta e bate nisso, né? Porque como as nossas reuniões elas estão sendo gravadas, são disponibilizadas, algumas pessoas mandam perguntas, não é mesmo, Marco? Mando aqui para o portal Espiritismo, né? E para o portal Saber Espiritismo, www.saberespiritismo.com. Ainda vou aprender isso de cara. Mas, então nós recebemos, só adendo aqui, Luiz, aproveitar aqui, nós recebemos algumas questões, e nós vamos tocar uma hoje, e depois, mais adiante, tocamos a outra, né? Onde nos perguntou sobre, na reunião passada, nós comentamos sobre o espírito de Arthur Joviano, né? E que Arthur Joviano, ele é a reencarnação de um espírito chamado Neio Lúcio, né? Então, que é bem conhecido no espírito, psicografou, né, pelo o Chico Xavier. Então, a pessoa pergunta assim, mas a pessoa chama-se Bartira, né? Bartira Santos, pergunta, mas da onde que tem essa base? Por que diz que o Arthur Joviano ele é a reencarnação de Neio Lúcio? Bartira, na verdade, a história ela começa assim. Chico Xavier, ele em Pedro Leopoldo, teve contato com a família Joviano. Né? Por quê? Porque ele começou a trabalhar na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. E em Pedro Leopoldo, o chefe da Fazenda Modelo era chamado Dr. Rômulo Joviano. Era um doutor mesmo, né? Formado na Inglaterra, em zootecnia, e que chefiava essa seção do governo que era lá a Fazenda Modelo. E Chico começou a trabalhar com ele, lá na Fazenda Modelo, como um secretário dele, um subordinado lá, e muito afim com a família também, que é ali do doutor Joviano. Então a família Joviano deu muito suporte a Chico. Eles tinham, inclusive, nós conhecemos a Wanda Joviano, que é uma das filhas do casal de Rômulo e Maria Joviano. Nós conhecemos pessoalmente, mora em Petrópolis, participamos com ela em várias reuniões, e ela nos conta, né, que das reuniões que haviam em família, toda quarta-feira eles tinham um culto. Nesse culto havia psicografia, né? Chico psicografava diversas mensagens, de suporte, inclusive, para as obras, né? Porque ali Emmanuel dava instruções,
comentários sobre revisões, falava sobre as obras que viriam de André Luiz, as obras que Chico ia psicografar, né? Então, nessas reuniões, a Wanda comentava sobre isso, nos comentou sobre isso. E numa dessas reuniões, e essas reuniões todas, elas geraram dezenas, centenas de mensagens. E essas mensagens ficaram com a Wanda, né, guardadas com a Wanda, durante muito tempo. De certa maneira, de certa data, ela foi até o Chico e perguntou: Chico, o que eu faço com aquele montão de mensagem sua que está ali em casa? Né? Ela disse: não, guarda que no determinado momento você vai saber o que fazer com essas mensagens. E aí o Geraldinho, que não está aqui presente, ele foi um dos mensageiros aí para pegar essas mensagens. Ele teve um sonho com o Chico, falando sobre a Wanda. Ele foi procurar a Wanda, nos comentou na época, nós fomos também procurar a Wanda, e aí começou a história. Eu estou contando tudo isso para ter um embasamento, saber de onde surgiu, né, o casal Joviano, de onde começa tudo isso, né? E nesse embasamento, dentro dessas mensagens, elas foram transformadas em livros, aqui pela Vinha de Luz, que é a editora aqui da casa, né? A editora Vinha de Luz. Um desses livros chama-se Colheita do Bem. Esse livro, Colheita do Bem. Todos, na verdade, foram gerados 4 livros, né? Dessa grossura aqui que vocês estão vendo, as mensagens. Deus Conosco, né? Também é um livro só de Emmanuel, né? Sementeira de Luz. Uma dessas mensagens, que é de 22 de junho de 1949, o Arthur Joviano, ele comenta que ele esteve no mundo espiritual numa reunião espiritual com o espírito de Célia. Célia é conhecida na Igreja Católica como a Santa Célia, né? E Santa Marina. Mas em uma reencarnação passada ele havia sido Célia, né? E o Emmanuel, ele publicou algumas obras contando a história dessas reencarnações, né? Então, nessa mensagem, ele fala que foi no encontro com esse espírito. Ele diz, inclusive, que lá foram escolhidos 2.000 espíritos que foram lá encontrar com ela, né? Porque um espírito de alto escalão. E para ela se materializar, 100 médiuns de lá doaram os fluidos deles, né, para que ela se materializasse e ele se encontrasse, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque nessa passagem, né, nessa mensagem, ele, o Arthur Joviano, revela que ele tinha sido Neo Lúcio em uma reencarnação passada, está descrito no livro 50 anos depois, onde ele, já velhinho, né, com um romano de destaque, e ela como neta, e tinham feito um trabalho de evangelização, de escravos lá em Roma. Então ele está respondido aqui da onde que está a base, né? Eu fui longe para buscar essa resposta, mas aonde está a base e por que nós citamos na reunião passada que Arthur Joviano é Neo Lúcio. E aqui ele diz: quando todos os presentes ofertaram lembranças queridas a se traduzirem nas mais variadas formas, eu, por minha vez, entreguei-lhe com todo o meu coração um exemplar do Alvorada Cristã. Alvorada Cristã é um livro de Neo Lúcio, psicografado por Chico Xavier, e ele entregou isso, estruturado em matéria de nossa casa espiritual. E expliquei-lhe que muitos daqueles contos me recordavam antigos entendimentos nossos no tempo em que estimávamos da escola aos meninos escravizados. Acredito que assim fica respondida essa questão. E olha, mas isso aí, Carlos, vale a gente dar uma estendida, porque é um assunto que todo mundo pode ficar assim, né? Tem várias dúvidas que se suscita esse assunto. Por que ficar sabendo de outra encarnação? Será que o Chico tá fazendo umas fofoquinhas aí? Fala, fulano, você foi fulano de tal. Olha, gente, a coisa é muito mais profunda do que a gente possa parecer. Primeiro, essas revelações eram feitas para grupos fechados de pessoas com algum tipo de preparo. Um deles a algum nível de vivência na humildade e no cansaço.
Porque um grupo despreparado, se você fala quem foi quem em outra encarnação, pode gerar problema. Vaidade. Porque os valores são tão humanos ainda que está sujeito de você. Se você fala, fulano, você foi Gengis Khan, você enche o peito e sai lá fora, gente, foi Gengis Khan, hein? Quem diria? Não, mas está sujeito, por causa dos valores ainda são tão pueris, são tão tolos, que essas revelações não virão se você não tiver preparo para elas em nome da caridade em relação a você. Só que esses grupos de pessoas que acompanhavam o Chico Xavier já tinham algum preparo para esse tipo de coisa, para não chegar, tanto é que eles receberam várias revelações e não saíram de cara por aí alardeando, né? No dia seguinte, olha, vou escrever um livro agora que eu fui Aníbal, o grande defensor dos direitos da civilização anti-romana, aquela coisa. Nada disso. A pessoa ficaram ali e depois, aos 80 e tantos anos de idade, uns fizeram as revelações, falaram, né? Pai Pedro. Esses 2.000 espíritos que tem a ver com aquela história que o Chico via, foi orientado a ler, livro de ninguém ouvindo. Verdade. O Pedro está falando. Por muito tempo, regularmente. Um dia o Emmanuel mostrou para ele, tinha 2.000 espíritos. Verdade. O Pedro está lembrando um caso aqui de que uma vez o Chico foi fazendo reunião espírita num lugar, lá em Pedro Leopoldo, e as pessoas foram indo embora mesmo, porque, né, o nível de contrição moral das reuniões com o Chico de um dia ser moleza, ele ficou sozinho. E o Emmanuel pediu que ele continuasse a fazer a reunião, até que um dia falou assim, por que eu estou fazendo essa reunião aqui? Aí o Emmanuel abriu a visão espiritual do Chico e tinha centenas de espíritos ali, né? E o Chico depois ainda falou, esses espíritos depois virão encarnar, estão aprendendo com você aí, vão encarnar. Mas muito importante esse adendo do Pedro. Agora, voltando à questão dessa encarnação, acho que a gente tem pouco tempo, dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para depois a gente passar para o próximo tópico. Eu acho muito importante, quando você tem uma oportunidade pincelada, pontual, de entender o que aconteceu com você 1000 anos atrás, e geralmente você vê que você é a mesma pessoa. Vamos pegar aqui o Arthur Joviano. Arthur Joviano foi secretário de Educação no Brasil, no governo brasileiro, século passado, século XX. Tinha até uma escola, grupo escolar Arthur Joviano, ali em Santa Efigênia, que era perto da minha casa. Né? Na época, antigamente, né? Não sei se ainda existe, acho que existe ainda. Ou seja, já está ligado à educação. No livro Renúncia, que retrata a história de Alcione no século XVII, eu acho que é 1600 e alguma coisa, isso é século XVII, né? 1600 e alguma coisa, 1670, ele era o professor Jacques Davenport, professor. Né? Na Roma de Célia, mais ou menos 100 anos depois de Cristo, ele era o Neio Lúcio, que também estava ligado a trabalho junto com a comunidade, educação, etc. E é uma pessoa muito boa. Né? Se você pegar a Wanda Joviano, é a Beatriz de Renúncia. Né? E você vê como é que nos milênios a gente ainda modifica muito pouco. Como nosso esforço moral ainda é muito retrógrado. E como é que as reencarnações não são lineares. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, você pega o Padre Carlos em Renúncia, né? Ele, 1700 anos antes, ele estava lá sendo morto pelos leões no circo romano junto com os cristãos. 1700 anos depois dele ser um mártir cristão, ele estava condenando a própria namorada dele à morte através da Inquisição. Vou fazer um adendo aqui, porque tem umas pessoas que chegam pela primeira vez na casa, né, para explicar o que o Luiz está mostrando. É o seguinte, porque Emmanuel é um dos mentores, o mentor de Chico Xavier, né? Ele escreveu alguns romances através dele, romances mediúnicos, que contam a vida em determinadas épocas. Né? Então, o primeiro chama-se Há 2000 anos e se passa na época de Jesus. O segundo chama-se Há 50 anos depois, tá? E alguns personagens há 2000 anos retornam em 50 anos depois. Notadamente, ele mesmo,
que era um senador romano há 2000 anos, retorna na posição de escravo em Nestório, em 50 anos depois. Depois nós temos um outro livro que chama-se Ave Cristo, em sequência, um outro chamado Renúncia, né? E Paulo Ceiro, um livro à parte, vamos dizer assim, né? Mas é só para entender assim, por que ele fez esses livros? Ele fez esses livros porque ele pegou os mesmos personagens que haviam ligação nesse meio e mostrou as várias encarnações deles em diversas épocas. Então, o que o Luiz está comentando aqui, só para esclarecer, né? Quando ele fala no livro Renúncia, né? Ele está falando que aqueles personagens que estavam no livro 50 anos depois, estavam voltando lá em Renúncia, né? E ele fez isso para mostrar essa sequência desses personagens, e só entende mesmo quem lê todos os livros, né? Essa sequência. Mas é uma sequência maravilhosa, né? E que, na época também, nessas reuniões de quarta-feira, o Emmanuel chegou à família Joviano e aqueles participantes e explicou: olha, estamos fazendo uma regressão, e vocês participaram de algumas partes desses livros. Então, vocês vão nos ajudar nisso, a fazer essa regressão e contar essa história, né? Tanto que num livro desse, vocês vão ver no final deles, de todos eles da sequência, tem uma tabela mostrando quem eram os personagens. Mas Vinho de Luz, né? Então é só para ter uma ideia do que quem chega a primeira vez, que está aqui vendo pela primeira vez, por que está se comentando isso da reencarnação, né? E nós voltamos isso porque você falou lá de Jesus, da reencarnação, né? Não, mas é porque eu acho isso aí um assunto que é muito interessante, porque as pessoas pensam que é mera curiosidade. Não, isso é uma cura psicológica. Você sabia que há 1.500 anos você tem algum problema, né, algum ranço de rancor em relação a tal ou qual pessoa, tal ou qual situação, é melhor você se cuidar. Porque senão aquilo ali pode gerar um atavismo grave e fazer com que você tenha que enfrentar situações graves na sua vida para você tomar tenência, entendeu? Então, é um processo psicológico muito importante. Mas é claro, como diz Allan Kardec, a gente ter noção do que aconteceu com a gente na encarnação passada pode fazer de você uma pessoa se sentir a maior vítima do mundo ou o maior algoz do mundo. E um dos motivos pelos quais nós não lembramos é porque nós não perdoamos. Perdoa e começa a lembrar. Se você aprender a perdoar incondicionalmente, você começa a perdoar. A lembrar, aliás, né? Me veio à mente aqui rapidinho também, nesses romances do Chico, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar, mas, né, o que vai me fazer acreditar que tal personagem, né, no livro tal foi este, no próximo livro foi fulano? Mas existem muitos estudos, né, bastante sérios, que comprovam a veracidade de todas as descrições, né, das histórias, de tudo, né, daquelas épocas. E isso eu acho muito importante, que também é o lado aí, né, da comprovação, da ciência. A gente poderia se perguntar como que Chico poderia, naquela época, né, acessar tantos conhecimentos, tantos dados históricos de extrema relevância, com detalhes impressionantes. Então, existem aí estudiosos, né, que buscaram letra por letra ali, realmente assim, né, e comprovaram que muitas de tudo que estão escrito nessas obras são realmente, né, grandes verdades. Olha, um caso meu particular que eu posso passar com vocês aqui, acredito que não tenha problema. Uma vez me falaram, um médium me falou, disseram que tempos atrás você teria sido um sacerdote católico, né? Um padre. Não sei porquê, mas tá bom. Não devia ter sido mal padre, mas tudo bem. Aí, eu estava numa reunião mediúnica, no domingo, e eu estava meio chateado. Que eu ia fazer sempre palestras em mocidades espíritas, aquela coisa toda, o pessoal sempre errava endereço, eu atrasava para chegar, acabava perdendo o fio da meada, e eu estava meio chateado com aquilo. Meu Deus, o pessoal não consegue se organizar melhor. E aí eu estava na reunião mediúnica, eu dirigi essa reunião. Aí de repente uma médium falou assim: Sérgio, tem um espírito aqui falando aqui, é o seguinte, que inclusive nesse dia eu tinha gastado um táxi muito caro
que eu tinha ido de táxi fazer a palestra, e cheguei lá e não era o lugar direito, aí fiquei rodando, gastei muito dinheiro. Falei, gente, o pessoal podia me ajudar. Aí o espírito, tem uma moça falou assim, Sérgio, tem um espírito aqui falando o seguinte, que quando você era sacerdote católico, eu falei, quem descobriu isso? O pessoal da paróquia mais pobre sustentou seus estudos de grego, latim, né? Então, assim, se esforce para, de repente, você fazer até um gastozinho ou outro para dar de volta o que você foi sustentado para estudar. Quer dizer, você sai numa reunião dessa, realmente o conhecimento de encarnação ajuda um pouquinho. Esse ponto é importante, né? Porque é um ponto basilar para a gente entender assim. Porque nós ficamos imaginando, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? E nós estudamos também esse assunto, a causa das aflições. Né? Por que nós sofremos? Por que nós temos tantas aflições? Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz metodologicamente uma análise disso, e são várias as causas das aflições. Algumas delas são causadas por nós próprios. Mas existem causas que nós desconhecemos. E a chave do entendimento disso tudo, dessas aflições nossas, está no nosso passado também. Por isso que nós temos que analisar, estudar, entender a reencarnação nesse sentido. Né? A chave está nesse passado também. Nem tudo decorre dessa vida. Muita coisa decorre da nossa imprevidência, decorre das nossas paixões, né, das nossas faltas, mas existe aquilo que vem na nossa programação de vida, de reencarnações passadas, que nós devemos entender com a melhor profundidade. Então, quando nós estivermos passando por aflições sérias, daquelas que nós não sabemos a causa, daquelas que nós não sabemos o porquê, né? Não nos revoltemos contra Deus. Não atiremos a pedra ao alto como sendo injustiçados, como sendo aqueles que não enxergamos a causa daquilo que se passa. Vamos meditar com mais calma, procurar dentro de nós entender as razões daquilo que se passa. E nós, por experiência própria e por experiência daqueles mentores que nos acompanham, sabemos que essas instruções vão chegar até nós, né? Que esses sentimentos vão chegar até nós. E daí o valor desse espírito consolador, que é a doutrina espírita. Entendendo que nós podemos ser cada vez melhores, mas para sermos melhores nós temos que entender o que nós somos. E o que nós fomos, o que nós somos e o que nós fomos. Daí a importância do estudo da reencarnação. Eu não sei se... Desculpe, Luiz, perguntar aqui se alguém tem mais alguma pergunta, quer fazer uma consideração, né? Porque nós estamos chegando nos minutos finais da nossa parte de estudos, né? Pedro. Hoje eu sou de Divinópolis, e hoje morreu um cara lá que era muito novo, tem 30 e poucos anos, vocalista de uma banda lá, chama Tequilas, chama Breno Diniz. Ele é um menino assim, meu vizinho, tinha problemas de governo, de andar, dificuldade, ele venceu muito na vida, sempre foi vocalista de uma banda, na frente, mas mesmo como ele na perninha. Então, assim, foi uma coisa muito triste, um dia muito triste de Divinópolis, toda a família dele, muitos amigos, uma pessoa muito alegre, né? Então, eu queria pedir uma oração. É o nome mesmo? Breno Diniz. O Pedro está aqui pedindo orações para Breno Diniz, né? De Divinópolis, que hoje desencarnou, né? A gente não diz que morreu, né? A gente diz que passou por um outro plano de vida, né? Ele desencarnou. É um vocalista de uma banda lá em Divinópolis, né? Nós vamos mentalizar por ele também na nossa reunião, pedir para que ele seja amparado, né? Nesse momento. E o Pedro ali comenta que, pela sua história de vida, ele também lutou com muitas dificuldades, né? Para chegar na posição onde ele estava de trabalho, o que mostra um valor que ele trazia dentro de si, né? Então vamos pedir por ele
E vamos nesse momento, já que encaminhamos para o encerramento da nossa reunião de hoje, pedir a Solange que faça a prece de encerramento e após a prece nós vamos pedir aos passistas que se dirijam para a área de passe, nós vamos ter a atividade do passe para quem desejar. Tá? Solange, por favor. O Portal Saber Espiritismo tem uma novidade. Em janeiro de 2018, fruto da união de corações, nasceu um grupo dedicado ao estudo da doutrina espírita. O Grupo Espírita Saber Amar. Nasceu também um laboratório da mente e da alma humana. Abriu-se espaço para o estudo doutrinário, para a troca de experiências, vivências, atendimento fraterno, evangelização infantil, passes, palestras, grupos de discussão, podcasts e videocasts e desafios. Sabemos muito bem que o conhecimento nos guia, mas não podemos abrir mão da experiência que transmuta o conhecimento em sabedoria e o sentimento em ação. Transmutar é um processo de transformação de um estado superficial para um novo estado, infinito, transcendente e divino. Sair da infância espiritual demanda estudo, esforço e trabalho. Afinal, a verdade não pode ser ofertada a ninguém. Ela precisa ser buscada e vivenciada. É isto que o Saber Amar propõe: a vivência da doutrina espírita e a materialização dos pensamentos orientados pelo bem. Jesus, Allan Kardec e nosso querido Chico Xavier sempre nos alertaram para colocar o amor em movimento. Pois bem, o Grupo Espírita Saber Amar foi criado com esse propósito: ajudar que todos nós coloquemos essa grande engrenagem da vida em benefício do outro e de nós mesmos. É preciso para saber amar? Venha despertar a luz que existe no coração de cada um. O mundo precisa que todos sejamos canais abertos do amor de Deus.